da disciplina de Atos dos Apóstolos, bíblico de Atos dos Apóstolos. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as viagens de Paulo. Só que é o seguinte, hoje, garimpando na internet, eu achei esse filme aqui, que eu achei, eu vi quase todo. Pena que a gente não tem o tempo, que o filme é muito grande. Então, eu vou recomendar a vocês. Passa no zap. Que o link garimpem na internet a história do apóstolo Paulo. Muito bom. Tem alguns erros, como sempre, né, de trás, mas no conjunto da obra vale a pena. Algumas passagens são muito lindas, bem feitas, inclusive. E o que eu achei mais interessante nesse filme é que a simplicidade, porque eles normalmente colocam os apóstolos, Jesus, como sendo aqueles camaradas super-herói da fé. E não é nada disso. Quando a gente lê as páginas do Novo Testamento, a gente vai encontrar que eram homens como nós. Eram pessoas comuns. E detalhe, muitas das vezes eles fizeram isso que impressionou muito no filme. Que é relata direitinho. Muitas vezes, o que a gente lê hoje como milagre aconteceu debaixo de muita pressão. Quem foi o agente do milagre, muitas das vezes nem acreditou nele. Foi apenas um instrumento. Mas eles mesmos nem estavam muito certos do que iam fazer. Isso é uma verdade bíblica. Okay? Então eu quero mostrar aqui algumas passagens que eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Esse é o nome do filme, pastor? A história do apóstolo Paulo. Primeiro a gente vai lá. Mas você sabe qual é o site? Sabe mesmo. Você coloca no YouTube. Coloca lá, a vida do apóstolo Paulo. Você vai encontrar lá muita coisa. Mas esse filme é Atos dos Apóstolos. E é muito bom. Parentes ali, o sol ali. Parentes Essa galera. Atos do apóstolo Paulo. Não vou conseguir, não. Só quando chegar lá em cima. Tá filmando já, hein? Tá filmando já. Internet, só se eu falar. Quando chegar lá em cima, eu tenho que conversar muito com o Paulo. Eu já falei para vocês aqui, o apóstolo Paulo é, na verdade, o grande apóstolo do Novo Testamento. A importância de Paulo para o Novo Testamento equivale a dizer que é a mesma coisa que Moisés para o Antigo Testamento. Aliás, gente, nós estamos debaixo da nova aliança, correto? A aliança do Antigo Testamento foi substituída pela nova aliança, ok? E Deus, da sua forma de fazer, de uma forma muito sábia, Ele de verdade, Jesus, Ele fez outra vez, ele recriou a cena. Qual é o ponto alto da lei? Aonde a lei é apresentada ao povo? No Antigo Testamento. No Monte Sinai, correto? Ok? Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. É onde Deus dá os 10 mandamentos, correto? É no monte. E esse monte fica famoso. Monte Horebe, Monte Sinai. Okay? Horebe é o Monte Sinai, é a coisa do mundo. Muito bem. Agora, presta atenção. 2000 anos depois, Jesus, não Moisés, mas agora Jesus Cristo, vai inaugurar uma nova fase, a nova aliança. E Ele escolhe um lugar para dar o pontapé inicial a esse ministério. Aonde Ele escolhe? Outro monte. Só que dessa vez, a gente não sabe que monte que é. É um monte. E ele faz um sermão que fica conhecido
jaleco, vai com ele tudo. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Olha como mudou. A relação, antes era amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Porém eu vos digo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não como você se ama, mas como ele amou. Ele amou mais a nós do que a si próprio. Então, eu devo amar agora o próximo, mas do que a mim mesmo. Certo? Alguém diz assim, a graça é muito fácil, a lei é muito difícil. Não, não. A graça é mais difícil que a lei. Porque, na verdade, a graça amplia a lei. É isso que a graça faz. A graça, antes, você tinha que amar o próximo. Agora, você tem que amar o inimigo. Você vai ver aqui, ó, Davi pedindo a morte dos inimigos dele o tempo todo. Não é? Agora, você tem que fazer o quê? Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Olha que coisa difícil. O Evangelho, ele amplia. A lei era muito mais humana. O Evangelho é divino. Entenderam isso? Claro? Muito bem. E aí, a gente vai encontrar o seguinte. Em Atos dos Apóstolos, o que foi a figura de Moisés para a lei é Paulo para o Evangelho. Moisés, o coração da lei foi dada a Moisés, a Torá. Ok? Mas o coração do Evangelho, as epístolas, a explicação da salvação foi dada a Paulo. Moisés não viu Deus criar o mundo, mas ele escreveu como é que aconteceu. Não foi? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá? Não. Como é que ele escreveu? Revelação. Não é isso? Por sua vez, o apóstolo Paulo também não andou com Jesus. Ele se converteu depois de Jesus já ter subido para o céu. Ele não viu nada do que Jesus fez. Mas nenhum dos 12 que andou com Jesus explicou tão bem o Evangelho quanto o apóstolo Paulo. E ele explicou coisas que os 12 tentaram e não conseguiram. Por exemplo, a gente celebra a Santa Ceia não segundo o que está escrito no Evangelho de Mateus. Está lá, né? Como é que foi? Não, a gente celebra a Santa Ceia do jeito que Paulo ensinou. Mas Paulo não estava lá. Coríntios 11, 23. E olha o que Paulo vai dizer. Dá-nos a impressão que ele fez igual a Lucas, porque Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos e o Evangelho, que tem o nome dele, perguntando. Lucas fez vamos dizer assim, né? Uma entrevista com várias pessoas para poder ir montando e escrever a sua história. Ele é um historiador. Mas Paulo não. Paulo, ele não perguntou a ninguém. Recebeu de Deus. Olha o que ele diz. O que recebi do Senhor também vos ensinei. Que na noite que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, partiu e disse. Ele estava lá? Não. Mas ninguém melhor do que ele para explicar. Porque os outros só falam da cerimônia. Jesus pegou o pão e tal, olhou lá, e alguém olhou para ele e falou, quem que olhou comigo? Vai me imitar aí? Fala isso. Mas, Paulo vai além. Aquele que come e bebe sem discernimento, come e bebe para a sua própria condenação. Porque não discerne o corpo do Senhor. Ele vai explicar o que é. Todos os outros só relataram o fato. Ele vai mostrar o fato e vai explicar o significado daquilo. Mas como é que esse camarada vai fazer isso se ele nem lá estava? Como é que ele
três cartas dele, são duas, ele está lembrando do que Jesus falou. João, a mesma coisa, exceto Apocalipse. Mas, quando Paulo vai escrever suas cartas, ele vai receber direto da fonte. E, naquela hora, ele não andou com Jesus, ele sequer conheceu Jesus em carne. Ele teve uma visão do Cristo vivo. Então, há uma diferença muito grande. É por isso que tem alguns teólogos. Eu vou colocar meu nome aqui. Conjectura o seguinte: se de verdade foi Matias o escolhido para tomar o lugar de Judas, porque depois que Judas morreu, aliás, se matou, né? Os 11, agora 11, não mais 12, se reúnem e falam assim: não, a gente tem que encontrar outro lugar, porque são 12, tem que ser 12. Por quê? Porque é o contraponto. Não é 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. Na nova aliança tem que ter também 12 apóstolos do Cordeiro. Lá, na visão que João tem no Apocalipse, ele vê 24 tronos. 12 da antiga e 12 da nova aliança. Os filhos de Jacó e os apóstolos do Cordeiro. Então presta atenção. Eles vão escolhem, tem que ter andado com Jesus. Aí tem dois camaradas que são que andaram com Jesus. Um é Matias e o outro acho que é Lúcio. E aí, o que eles fazem? Vamos orar. É esses dois aqui que andaram com Jesus. Vamos orar para Deus revelar. Não. Quer cuidado aí. Sorteio. Quer cuidar, gente. Vamos lá. Quanto? Você. Irmãos, é complicado. E aí você vê que Matias é escolhido na sorte. E Matias some. Só fala dele ali. Ele não aparece mais em lugar nenhum. Desaparece. Engraçado, eu estava vendo o estilo lá no final, tem os que morreram. O Matias está lá. Tá lá. Mas você já viu? Tem um que tá faltando lá, que tá no meio dos 12. Que não é Paulo também não. É porque é o seguinte, naquela relação, tá Barnabé, tá Paulo, tá Estevão, que não é dos 12. Ali está a relação daqueles que a história, a tradição, fala como eles morreram. Mas tem agora, por exemplo, procura naquela relação ali, Simão Zelote. Ele não está. Pastor, José é o nome do que estava com Matias. José. Simão Zelote é um dos 12 de Mateus 10. Mas não se encontra naquela relação, porque ninguém sabe o fim que Simão Zelote teve. Aliás, ele é um dos apóstolos menos expressivos dos 12. Não, porque senão estaria no texto de Atos dos Apóstolos. O único apóstolo que morreu dentro da historicidade de Atos é Tiago. O apóstolo Tiago, da trinca, Pedro, Tiago e João, esse Tiago morreu. O Tiago que depois do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, vai ser o pastor da igreja de Jerusalém, o líder da igreja, não era Pedro, era Tiago. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus, irmão de Judas, filho de Maria. Entendeu? Porque depois que, enquanto Jesus vivo, aliás, enquanto Jesus não morreu, nenhum dos irmãos de Jesus criou nele. Só depois que ele ascende aos céus é que Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, se converte em Judas. A carta de Tiago, que fala sobre a língua, o poder da vida e da morte está na língua, esse Tiago não é o apóstolo, esse Tiago é o irmão de Jesus, filho de Maria. E o Judas, que está lá no finalzinho da Bíblia, encostado no Apocalipse, que é meia... Parece que é ele era preguiçoso ou ele era analfabeto, porque só escreveu meia carta. Esse bem pouquinho, ele também é irmão de Jesus. Muito bem. Vamos lá. Sim, mas então, voltando, Matias desaparece. Ao passo que, agora vamos lá,
julguem vocês. Matias, quem escolheu foram os 11, jogando dados. Não tem uma palavra que diz assim, o Espírito Santo confirmou. Mas, o apóstolo Paulo, primeiro, na hora que o cabra se converte, nem crente miserável era matador de crente aí. Ali, o próprio Senhor mandou anjo, foi ele em pessoa, falou, eu te escolhi para levar o meu nome diante dos reis e dos reis. Já ali, na frente, fala de novo, quando ele vai para o concílio de Jerusalém, para a celeuma que se formou no concílio, na volta da primeira viagem missionária, os 12 reunidos para julgar a questão judaica, judia, né? Gentílica, decidem que Pedro e os 11 vão pregar para os judeus e Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios. Ele é denominado o apóstolo das gentes. E aí você vê os sinais. Quanto milagre Paulo fez. Paulo curou enfermo, levantou paralítico, ressuscitou morto, foi apedrejado, eu acredito que morreu, e trouxe de volta. O camarada foi um espetáculo de trabalho, trabalhou mais que todo mundo. E escreveu mais da metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27, tira 4, né? Porque são os 4 evangelhos. Mas, tirando os evangelhos, sobra 23. Metade de 23 é o quê? 12 livros. Ele escreveu 13 epístolas. Quiçás 14. Mas aí eu já não vou colocar aqui. Porque Hebreus é anônimo. E alguns, uma grande parte de teólogos acreditam em Hebreus a Paulo. E dizem que ela é anônima porque ele, como era judeu, mas por causa da questão da lei, porque o judeu odeia Paulo. Fale de Jesus para um judeu. E ele vai te ouvir e vai acreditar que Jesus é um profeta. Não é o Filho de Deus, mas é um profeta. Mas não fale de Paulo. Você falar de Paulo vai dar uma cusparada na tua cara. Racha! Pastor, porque eles odeiam. Por quê? Paulo é aquele cara que disse que a lei não é nada. A lei nada é. O fim da lei é Cristo. Pronto. Para o judeu isso é a morte. Entendeu? E aí, o problema deles não é Jesus, nem é os apóstolos, é Paulo. Entendeu? Mas vamos voltar aqui. Mas eles estão, é por isso que eles estão ligados à lei o tempo todinho, porque no final o que acontece? A graça acaba e a lei retorna. E o judeu não é. Então, não é por causa disso que eles consideram a lei um estatuto que tem que ser conservado, porque no final a lei retorna. Não é isso. É porque eles. A questão do judeu com a lei é que eles não reconheceram o Messias. Mas o Messias não vai vir. A Bíblia tem uma mensagem, dividida em duas partes. Joga fora dele. Calvário. Gênesis. Apocalipse. Todos que morreram de Adão até João Batista morreram crendo no Messias que havia de vir. Olha
olhavam para frente. Todos que morrem do Calvário para frente, morrem crendo no Messias que já veio. É o Messias que havia de vir ou o Messias que já veio? Não tem outra mensagem. Agora, o que é a lei? Em Hebreus, eu não tenho tempo para isso. Paulo diz o seguinte, olha só. A lei, se alguém lembra desse texto, ela está em Hebreus. Eu não tenho tempo de procurar agora. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu, acho que é Hebreus, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma analogia. A lei, o filho do escravo e o filho do dono da fazenda, enquanto crianças, brincam juntos. E os dois estão debaixo de tutela. Os dois são cuidados e mandados por governantes. Não fazem o que querem. O filho do dono e o filho do escravo, enquanto criança, os dois vão obedecer os seus tutores. Quem cuida? A babá. Ok? A ama. Mas, crescendo os dois, o escravo continua escravo, obedecendo ordens. Mas o filho do dono assume o seu lugar de direito e ninguém mais lhe manda. Ele é que manda em tudo. Entenderam isso? Quem nasce debaixo da lei é o filho do escravo. Quem nasce debaixo da graça é o filho do dono da fazenda. Enquanto menino, enquanto você é menino na fé, enquanto você é novo convertido, você precisa de tutores. Não pode fazer isso, não faça aquilo, não tome, não use, não toque, não faça. Porque você é menino na fé. Mas depois você se torna adulto, todas as coisas me são lícitas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém mais me manda. Agora, a minha lei é Cristo. O novo convertido, recém-chegado, tem que dizer a ele o que fazer. A lei é o pedagogo. É o aio. Alguém achou o texto? A lei nos serviu. O texto é esse. Vamos levantar. A lei, escreva então, depois você procura. A lei nos serviu, palavras de Paulo. Não é Deus não. Se você Deus, a lei. Eu acho que é. Gálatas é o Evangelho das Alturas. É isso mesmo. A carta magna da liberdade cristã. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é aio? Nesse caso, é pedagogo, governante, babá. É alguém que cuida. Entendeu? Esse termo aio é um termo antigo. Aia, né? Aio é governante, babá, tutor. Entendeu? Por quê? É assim, ó. Dá o menino aqui. Ok? Pega na mão e leva. Vem. Para todo lugar o menino é levado. A lei serviu para isso. Só que o menino cresce. Chega a hora da sua maturidade. A maturidade do judeu era o Calvário. Eles... Alô, para pra cá. Imagina que você... Eu sou da Marinha. Todo ano... Saladas 3:24. Todo ano, eu estava na escola de sargento, a gente 3:24. dava aula. Então lembra pra mim. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Muito bem.
Olha para cá. Todo ano, a gente dava ao corpo de alunos, sargentos, de fevereiro até última semana útil de novembro. Entrou dezembro, não tinha mais aula. Por quê? Instrução para formatura. Aí, dia 13 de dezembro, a formatura da Marinha. Então, do dia 1º até o dia 12, era marchar no campo. Continência, juramento, treinamento. Treinar para a formatura. Então, eles treinavam 12 dias para o dia da formatura, que era o dia 13 de dezembro. Entenderam isso? Chega no dia da formatura, não é mais treinamento, agora é para valer. Então, bota a roupa de gala, vai e faz o que aprendeu. Ok? E agora, ao invés de ter lá um tenente fingindo que é o almirante, estava o almirante mesmo. Ok? Ao invés de ter lá um monte de recruta fingindo que é autoridade, estavam as autoridades reais. O judeu recebeu Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, 3 festas. E eles não entenderam. As festas eram treinamento para o dia em que elas se cumprissem realmente. No dia que elas iam se tornar realidade. Todos os anos, no dia 14 de Abib, aliás, antes. No dia 14 de Abib se celebrava a Páscoa do judeu, todo ano. No dia 13 de Abib, pela tarde, às 3 horas da tarde, se matava um cordeiro no altar do holocausto, ok? E assava esse cordeiro para comer na Páscoa, com ervas amargas, vestido para viagem. Entendeu isso? Todo ano. Aquilo, na verdade, era um treinamento. Para que no dia que o Cordeiro de Deus aparecesse, eles o reconhecessem. E aí não precisava fazer mais. Era um treinamento e acabou, porque o verdadeiro chegou. No dia 14 de Abib, há 2014 anos atrás, o Cordeiro de Deus foi sacrificado no Calvário. À tarde, na sexta-feira 13, às 15 horas. Só que o judeu não reconheceu. E aí, para ele, continua matando o cordeiro. É tão verdade isso, que depois disso aqui, ó, eles insistiram com a história do judaísmo, e aí, Deus falou no ano 70, ou seja, mais 33 para 70, 37. 37 anos depois, o imperador Tito entra em Jerusalém, acaba com tudo, destrói o templo, queima o resto, e o povo judeu espalha no mundo todo e acabou o templo. Não tem mais precisa não, Jesus já veio. Entenderam? O Messias já veio, mas eles não reconhecem. Para eles, estão na lei. Mas na realidade, a lei cumpriu o seu papel. O que era a lei? A lei é como se fosse um ônibus. Parou lá no Horebe, capítulo 20 de Êxodo. Entra aí. Entra aí, todo mundo. Nação judaica, entra aqui. Vai lá. A lei, agora presta atenção. A lei vai nos conduzir a Cristo. A lei, a nação entra. Aí ela para lá no Calvário. Ó, vamos tá aí. É isso. Mas eles gostaram tanto do outro que ficaram dentro. No final. No final, vai onde eles vão, tudo não vai para lugar nenhum. Mas eles gostam daquele negócio. Mas entenderam isso? Sinal que eles vão ter para acreditar, para ter certeza que o libertador dele vai acontecer. Jesus
não choreis por mim, chorareis pelos vossos filhos. Mas não é isso que eu ia falar. Aí tá escutando, né? Não, pode continuar. Na verdade, eu ia falar de outra coisa. Jesus, agora. Jesus, você está chegando em Jerusalém pela última vez. A última semana de vida dele. Ele está voltando para Jerusalém. Ele sabe que vai morrer. É a última vez que ele vê a cidade do alto. Acabou os 3 anos e meio de ministério. Ele está chegando em Jerusalém. Ele olha ela do alto. Ele já mandou buscar o jumentinho, filho do jumento, para andar e entrar com ela em Jerusalém. Quando eles vão, ele olha ela do alto. E aí ele fala chorando. Ele ama assim. Ele fala, Jesus, irmãos, eu leio o Evangelho de viagem. Jesus amou ser homem. Ele gostou de ser humano. Eu não sei qual era a comida que ele mais gostava. Não sei se ele gostava de gravar comida. Mas ele gostou de ser homem. Jesus gostou de ir a festas. Jesus gostou de andar com o povo, de conversar com as pessoas. Jesus gostou de ser homem. E quando chegou o tempo dele, ele lamentou isso. Aí ele olha para Jerusalém, ele sabe que é o final. E ele teve naquela cidade várias vezes. E aí ele fala, chorando, dá para você imaginar isso? Ele olha para Jerusalém, os 12 estão em volta dele, há uma multidão sempre em volta, e ele começa a falar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te santificam. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Porquanto, aí vem a palavra, eu vos digo que não me vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Agora vamos viajar no tempo. Isso foi lá, 2015 anos. Mas, viajando no tempo, lá na frente, depois de nós, depois do Apocalipse acontecer, quando já a igreja subiu e o diabo desceu, e a grande tribulação se instalou, e as nações se arregimentam para entrar em Jerusalém, destruir e apagar da terra o nome do judeu, chefiados pelo anticristo e as nações. Todo apatriamento que Israel tem hoje nos Estados Unidos, da Inglaterra, isso vai acabar. Eles vão ficar sozinhos. Nessa hora, quando eles verem, está no texto isso, quando eles verem que o anticristo vem para cima deles com os exércitos, com 200 milhões de soldados, está no texto, e vai dizimar, destruir, acabar, apagar o nome deles da terra, ali eles vão colocar o joelhinho no chão e vão clamar pelo Deus de Israel. Só um terço de Israel vai estar vivo nessa hora. 2 terços vai ter morrido. E aí esse remanescente vai clamar. E nessa hora que eles clamar, o céu rasga. É nessa, isso aqui é escatologia, gente. Eu não posso dar essa aula. Eu não posso falar isso não, isso é lá no final. Não, sério, hoje o filme vai passar, eu passei. Vocês têm. Obrigado. Ninguém vai dormir hoje, hein, gente? Vocês vão me Espírito Santo, mano. Vocês me enganaram. Ouvi hoje à noite. Tem uma aula. Eu ia falar sobre o concílio e a viagem de Paulo. Concílio de Jerusalém, não. Quer saber? Fique. Ah, não, você já sabe. É segunda aqui. Fala disso. Quem
começar, eu creio que eu tenho uma boa notícia para você. Mas vai depender de você. Nada é de graça. Vai ter que ter uma contrapartida. Okay? Vou repetir. Quem está fazendo o terceiro ano, mas é o segundo ano, e não está pagando R$120, está pagando só o setembro, você venha falar comigo. Eu preciso conversar com você, em particular, que eu vou dizer. Aliás, você está dizendo. Não vou entrar em chatologia, não vou te dar. Vai atropelar. Volta aqui. Gente, o concílio de Jerusalém foi o primeiro concílio da igreja. O apóstolo Paulo saiu com Barnabé para pregar o evangelho fora de Israel, no mundo antigo conhecido, mais especificamente ali na Ásia Menor. Né? E aí, os gentios começaram a se converter. Até então, quem se convertia ao evangelho era judeu. Então eram pessoas que já eram do judaísmo, já tinham por guarda a lei de Moisés. Eles continuavam guardando a lei e agregavam a lei, mas eles só faziam o seguinte: eles só fizeram reconhecer que Jesus era o Messias, mas continuavam guardando os sábados. Por isso que você não deve meter a marreta em quem é adventista do dia. É adventista do dia? Jesus é o centro. É ele que salva. Não é o salvo, é Jesus. Então tá bom. Você quer guardar o salvo? O problema é seu, mas não precisa. Conhece a história do Joaquim e Manuel? Do navio? Joaquim e Manuel foram pro navio. 2 primos. Guardaram dinheiro a vida toda para fazer o cruzeiro. E o desejo deles era esse. Foram. Só que Joaquim levou uma bagagem gigante. Manuel levou só a carinha dele. Chegou no navio. Manuel, Joaquim, vamos sair. Não come não. O pessoal velho lá, caiado. Tá bom, ficou lá mesmo. E assim passou a viagem toda. Ele chamava ele para almoçar, para jantar e não ia. E se entregava no quarto. Quando chegou na última semana, ele foi sorteado para participar da mesa do comandante. E ele falou, alegre, feliz, satisfeito com o comandante. Ô, Joaquim, a comida que a gente está comendo hoje, a gente come quase sempre. A mesma comida, só que o comandante está sentado na mesa. Por que não? Todo biscoito tem que sair lá. Mas por quê? Tem dinheiro. O dinheiro só dá para pagar a passagem. Aí você compra. Junto com a passagem, quando você pagou, traga Tem gente que está fazendo a mesma viagem que nós. Nós temos liberdade para tudo, mas ele se restringe. Algumas coisas não pode, porque está na lei, não precisa. A passagem, a graça te dá direito a tudo. E aí, os crentes gentílicos começaram a gerar um problema. Qual? Quando Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem, com a história de que os gentios se converteram, a pergunta dos judaizantes foi direta. E eles estão guardando a lei de Moisés? Paulo e Barnabé, não. Não precisa. Não, tem que guardar. Não, tem não. E o ensinamento de Paulo é contundente. O fim da lei é Cristo. Ponto final. Aos Gálatas ele vai dizer, se estás debaixo da graça, já não estás debaixo da lei. E se estás debaixo da lei, da graça tem descaído. Está debaixo da maldição. E aí criou uma polêmica. Aí Paulo e Barnabé é chamado para Jerusalém, para juntar com os 12, para julgar o que é que se vai exigir dos crentes que se convertem fora de Israel, que não tem a lei de Moisés. E aí,
Abra sua Bíblia. E aí no verso número no final. Está lá assim, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não. Aqui está aqui, ó. Atos 15, 28. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Com a grande afluência de não-judeus, surge a questão quanto a se eles devem ou não ser circuncidados, guardar a lei e tal. Paulo e Barnabé levam a questão aos apóstolos, aos anciãos de Jerusalém, onde o discípulo Tiago, observe que quem é o pastor da igreja de Jerusalém não é Pedro, é Tiago. Ora, se Pedro fosse o primeiro papa, como dizem os católicos romanos, então tem alguma coisa errada, né? Ele era papa, mas ele não sabia, ninguém avisou para ele. Porque quem preside o primeiro concílio é Tiago. Quem vai fazer a declaração oficial do que foi decidido é Tiago. E ainda tem mais. Vão mandar Pedro até Antioquia como garoto de recado, para dizer lá o que foi decidido aqui. Ué, peraí. Então é assim, já para pensar, reúne aqui o pastor Marco Gregório e os pastores de Tocó Central. E decide, ó, lá em Queimado vai ser feito assim, assim, assim. Aí eu, ou então, pastor Nivaldo, chega assim, pastor Marco Gregório, o senhor agora vai lá em Queimado e fala que a gente decidiu isso aqui. Tem alguma coisa errada, entendeu? A gente mandar o pastor Marco ir lá. Não, é o maior que manda no menor. É assim todo o tempo. Hierarquia tem até no céu. Então, quando Tiago manda Pedro ir a Antioquia, é porque Tiago está acima de Pedro. Ele é o pastor da igreja de Jerusalém. Quem? Mas a credibilidade de Pedro não seria maior, pastor? A credibilidade de Pedro não seria maior? Não é por causa de credibilidade. Ali é o seguinte. Primeiro, se fosse por credibilidade, essa declaração estaria assinada por Pedro. Pareceu que o Santo Anônimo assinado apóstolo Pedro. Mas não. Quem está dizendo isso são os apóstolos. Não é os. E um detalhe, o vocativo aqui é Tiago. E ele manda que Pedro vá a Antioquia levando isso aqui para disseminar lá. Antes disso, o próprio Pedro desce a Antioquia e come com os judeus, com os gentios. E quando desce os judaizantes, ele se separa e aí Paulo dá uma cipada bonita. Eu o repreendi porque se tornou reprovável. Isso Paulo falando de Pedro. Isso determinou então. Isso determinou o que o senhor falou aí, porque no afastamento dele em relação aos gentis, né, a separação, sim, mas fez com que realmente... essa separação não existe mais. E aí, eu quero explicar para vocês aqui. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não nos acrescentar nenhum fato adicional, exceto as seguintes coisas necessárias. Que abstende-vos das coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue, de coisas estranguladas e da fornicação. 4 exigências. Olha para cá. A lei de Moisés. Olha para cá. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. E olha pelo que ela foi substituída. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição com fornicação. São coisas estranguladas. Carne sufocada. Está falando aqui do sangue, não tá? Comer sangue. Crente não come chouriço. É sangue. Nem galinha no parque. Nem galinha no parque. Galinha cabela.
abatedores de carne para Israel. Sabia disso? Só que os abatedores que fazem isso, que vendem carne para Israel, vêm rabinos de lá de Israel só para assistir o abate aqui. Por quê? Tem que colocar o animal de cabeça para baixo e sangrar o animal vivo até a morte. Ele tem que extrair todo o sangue antes de matar. Ele morre, mas o sangue dele saiu. Entendeu isso? Aquela carne que você vai lá na Oásis, e o camarada volta espeta aqui. Faz assim. Aí você vê o sangue. É a carne sufocada. Aquele animal foi morto com a carne, com o sangue dentro. Então o sangue impregnou a carne. Quando você comer a carne, está comendo sangue. Ali, agora o detalhe. Presta atenção no que está dizendo. Porém, Paulo vai dizer mais à frente o seguinte: comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar, por causa da consciência. Eu não tenho que chegar assim, ô. Eu não preciso sair perguntando. Essa carne. Compra e come. Agora, se você deliberadamente, você viu matar, você, por exemplo, ó, hoje vai fazer ali no Rio ali, galinha cabidela. Opa, foi lá. Não, galinha cabidela é galinha com sangue. Você já sabe que é. Tem gente que não sabe. Chouriço. É, sangue. Tem como? Tem? Não. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é você saber, a outra coisa é você comprar sem. Porque quando você sabe, aí vem a consciência. Você sabe. Tudo que é sabido, se você. Eu só estou dizendo que Pecado é transgressão da lei, senão a lei não é Você pecado. está dizendo que é pecado? Não, É pecado se eu souber comer? Se fingir que não sabe também. Tá aqui, aqui, ó. Olha aqui. Tá escrito aqui. Melhor não saber. Não sabe o que você não. Atos capítulo 15. A controvérsia. Não, qual a controvérsia? Se você não isso, aí você não está comendo nada. Porque tudo tem resquício de sangue. Não. Ó. Acabei de falar. Qual comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar, por causa da consciência. Agora, se você sabe deliberadamente, eu estou acabando de falar aqui agora, galinha cabidela é galinha com sangue. Chouriço é sangue. Se você está vendo que é o que eu acabei de falar e come, aí você erra. Você acabou de transformar. Você sabe que é errado, mas se você faz, ok? Se você sai com um caderninho anotando o que você não vai comer nada Mas mesmo. olha só, quando a pessoa não conhece, não tem Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Vamos pra cá. Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Ignorância, nesse caso, é desconhecimento. Não é ser bruto, não. Desconhece a ignorância. Deus não vai culpar você. Porém, ao culpado, ele não tem por inocente. Você não pode fazer Deus de bobinho. De Deus não se isola. Você sabe, lembra-te que quem vai te julgar enxerga dentro de você. Não é como eu que só vejo por fora. Vê o que você está pensando e o pior de tudo. Pergunta para ele, você sabia? Que Deus sabe. Não só o que você pensa. E sente. Mas a intenção. Do teu coração. A intenção do coração. Gente, Deus trabalha muito mais na intenção
que na ação. A intenção do coração, para ele, é tudo. Se a pessoa, na intenção do coração, já está prevendo aí o mal, acesso Você está entendendo? Eu vou levar a namorada em casa. Eu já sei que eles pagam tudo em casa. Se você faz na intenção, Deus já viu. Pastor, mas aí, pastor, Isso aí é bem de eu não como, mas esse pedacinho eu não como por quê? Porque a carne de porco, ela é danosa para o nosso corpo. Ela é a pior carne do que pede a questão de saúde. Aliás, comer carne não é bom. Gente, olha só. É sério. A Bíblia, a lei, olha para cá. Nós não precisamos guardar a lei. Somos livres. Ok? Eu sou judeu, eu estou debaixo da graça. Mas, se você ler os preceitos da lei, os estatutos, você vai encontrar muita coisa boa. Porque a lei, além de ela ser espiritual, ela também é natural. A lei, ela é a constituição da nação judaica. Então ela tem princípios, valores espirituais, morais e naturais. Inclusive na questão da saúde. Por exemplo, por que não comer carne de porco e de nenhum animal imundo? Porque são nocivos à saúde humana. Detalhe, na lei estava lá para fazer a circuncisão. É um sinal de que era israelita. Era o pacto, né? Mas, agora tem a vida da surpresa, mas isso ninguém desconhece. É a pele do prepúcio. É o que excede da glande, do pênis do homem. Cortou ali. Aquilo, imagina homens viajando no deserto. Você não vai tomar banho todo dia, não, meu Deus. Você não vai tomar banho todo dia, não. Então, aquilo ali é um viveiro de micróbios, de bactérias para infectar. Deus deu leis que faziam com que o povo ficasse um pouco mais blindado quanto às doenças. Ele é o Jeová Rafá? Sim. Ele cura? Sim. Mas também ele se preocupa com o natural. Até na questão ambiental. Está dito lá no texto. Quando sair desfazer o acampamento, que os últimos, eu não lembro agora o texto exato, mas procura lá. Estava não deixar coisa feia para trás, sujeira. Tinha a equipe da Comub no deserto. Estou pressionando, sério. Deus se preocupou até com isso. Por exemplo, o fluxo menstrual das mulheres. Uma mulher estava nos seus dias de menstruação, ela não podia tocar em nada, ela ficava separada, quietinha. Isso era o que? Proteção. Deus se preocupou nos detalhes em tudo, por tudo, sobre tudo. Por que se circuncidava um garoto de 8 dias? Não de 9, nem de 7. Porque se cortar antes do 8º dia, a criança não sobrevive. Isso cientificamente está provado. Tá? Mas eu não sou médico. Tem os termos técnicos. Eu já li sobre isso. Há uma questão de ciência, de saúde. Que se cortar antes, a criança não sobrevive. Igual o alvéolo pulmonar, que se nascer antes morre. Que não se envolveu. Mas no 8º dia pode. É tremendo. E o 8º dia é o primeiro dia que pode. Por que não corta depois? Quanto mais velho a criança, mais dor ela vai sentir, maior o perigo de infecção. A criança, enquanto muito novinha, ela é mais fácil de se recuperar. A criança ela tem um metabolismo muito mais rápido que o nosso. Ela se cura muito mais rápido. A velocidade, as pessoas aqui sabem, a velocidade dos bebês
crescem. Ela, a minha neta está aí, está com 10 meses. Caramba, nasceu. É muito rápido, é muito rápido. Já está. Já faz uma primeira gaveta, segunda gaveta, já está na terceira gaveta. Você foi ontem, daqui a pouco. Antigamente até precisação. Não, os pais vão aqui. Pastor, deixa eu concluir, pastor. Pastor, deixa eu concluir. 8,20 anos. Leva pela outra oferta aí. O sangue, por exemplo, a pessoa que comeu, pelo menos foi isso que me chocou, porque eu gostava muito de galinha galinha. Gostava. Mas já gostou. Entendeu por quê? Porque o sangue é a vida da pessoa, é a vida do animal. Desde quando a gente inventa isso, já não tem mais como fazer isso, né? Porque o sangue também é sangue, é a vida daquele animal que está sendo curtido ali. Então, quando a gente faz o nosso crescimento, você rejeita, então não é caminho. Já não vai comer a galinha brasileira, porque sabe que tem que ser na vida. É muito caro isso aí.